Vamos lá, nessa aula aqui, eu gostaria de dar boas-vindas para vocês que estão assistindo dentro do YouTube, dar boas-vindas também às pessoas que estão aqui ao vivo comigo, tá? Tem alguns alunos, tem algumas pessoas que vão, durante essa aula, fazer algumas perguntas. Eu mesmo vou fazer perguntas para eles, eles vão responder aqui no chat, que eu vou ter que ler, tá? Então, assim, sejam todos bem-vindos. Se você acha pertinente, clique no like aí embaixo para ajudar no engajamento do canal e comente o que achou, tá bom? O tema de hoje, como vocês viram aí no título, extremamente interessante, né? Sugestão essa dada por uma aluna aqui, nossa, né, Kessela, e ela comentou como é que algumas pessoas, e essa foi a sugestão dela, né? Como é que algumas pessoas, elas reagem bem diante de um sofrimento. Parece que com algum sentido, né? Uma certa facilidade, com uma certa personalidade. E há outras pessoas que não estão nem aí para isso. O quesito de amadurecer é meio que uma coisa acessória, uma coisa meio que trivial, como se não tivesse uma importância, né? A questão do amadurecimento. Outras pessoas sequer sabem o que é amadurecer. Uma entidade abstrata, né? Amadurecer é o quê? É imitar o carinha do YouTube, é imitar o carinha do Instagram, é imitar o Ítalo Marcílio, é imitar, sei lá, o quem, de quem eu vejo e eu admiro, né? Então, vamos lá, a gente vai fazer algumas distinções aqui para começar essa aula. Primeiramente, o que é essa questão, né, do imitar? É típico do brasileiro, né? Se vocês já notaram isso, vamos falar um pouco da nossa cultura, né? Claro que existe uma tendência humana na qual o René Girard, né, esse francês antropólogo, né, ele identificou como desejo mimético. O que é o desejo mimético? É que há um modelo onde você se identifica e por isso mesmo há uma mimesis, uma vontade intrínseca de imitar aquilo por ser bom, né? Daí onde vem o embasamento de São Tomás de Aquino, né? Que fala que o homem, ele naturalmente, ele inclina para o bem, para o sumo bem, embora ele fosse ateu. Você vê que todo ateu, ele quer ser feliz. Todo ateu, ele quer, de alguma forma, buscar algum bem. Até mesmo a pessoa que rouba, você vê que ela quer algum bem. Ela quer um bem material. Então ela está buscando algum bem. Até a pessoa, por exemplo, que tem prazer em mentir, né? A pessoa que é mitomaníaca, ela está buscando algum bem. Ela está sendo conveniente para convencer tal pessoa e assim buscar algum bem naquela circunstância que ela está. Então, a pessoa que mata, ela também justifica o assassinato dela, o homicídio dela, como um bem. Não, aquela pessoa estava me enchendo o saco, e para isso eu teria que ter paz. A paz é um bem, um ente abstrato, na qual ele fez matar. Por exemplo, dentro da literatura tem o crime e castigo. Você já conhece Raskolnikov, e por isso que ele matou a velha, né? Para, enfim, fazer essa tal justiça na cabeça dele. Então, o próprio Raskolnikov, nós, como seres humanos, buscamos sempre um bem. Tá bom. E dentro desse bem, a gente pode se aprofundar um pouco mais nisso. Né? Dentro desse bem, né, o que a gente geralmente tem como o parâmetro de certo e errado? Hoje, no nosso tempo, dirão que certo e errado é uma coisa relativa, que a moral é uma coisa relativa. Então, a, nesse escopo que a gente está falando, né, de imitação, né, da nossa cultura brasileira, que o brasileiro já é típico, né, imitar uns aos outros, né? O brasileiro é um eco. O Brasil, ele é um eco dos Estados Unidos. Não sei se vocês repararam isso, né? Nessa altura do campeonato. Tô falando isso, sabe por quê? Porque tem um monte de gente aqui que é sério isso. Vocês podem notar que é patológico isso. É um sintoma do nosso tempo, né? Que prova isso que eu tô falando. Tem gente aqui no Brasil que acha piamente que tem movimentos nazistas atuando e operando dentro do Brasil. Em 2024, entendeu? Isso é totalmente descabível, porque me cita aí um movimento social nazista, sei lá, um movimento político nazista, me cita aí uma rádio nazista, um programa de TV nazista, um teatro nazista. E que nazismo é esse que a gente não vê em lugar nenhum, né? Mas lá nos Estados Unidos faz sentido, porque tem um movimento, a Ku Klux Klan, né? Tem um aparato dentro da internet de pessoas que se embebedam disso, tem um grupo, né? Que realmente se declara nazista, né?
Aí dentro do Brasil não faz sentido nenhum, né, um negócio desse, né? E tem um monte de gente, né, que fica repetindo isso ad nauseam, como se fosse algo real. Nada tá falando mais do que papagaiar, macaquear o pessoal lá de fora, né? Gringo. Então o Brasil é muito um eco, né, de outros países, infelizmente. Tudo que chega aqui para o nosso país, vocês já repararam que chega com um certo atraso, né? Isso de alguma forma é bom, porque a gente começa a se preparar para as coisas ruins, né? A gente vê lá fora acontecendo e fala, opa, né? Por exemplo, vocês já viram que tem robôs lá, no Elon Musk, que está sendo criado, né, uma inteligência artificial. Isso vai demorar um pouco para vir para cá, mas a gente já pode se preparar do que pode estar vindo, beleza? Então tem as suas vantagens e desvantagens de morar no Brasil, né? Voltando ao tema, né, após esse grande parênteses, né? Dentro do escopo da nossa cultura, sobre esse desejo intrínseco da imitação, que já é comum do ser humano, de acordo com René Girard, e de acordo também com essa busca do sumo bem, na qual você tem Santo Tomás de Aquino, a gente tem nessas cartas que a gente está colocando aqui agora na mesa, uma coisa muito incomum. Quando o ser humano está diante do sofrimento, cada um, embora busque um bem, embora queira imitar algum modelo, ele reage de uma forma, e aí vocês podem reparar bem, reage de uma forma diferente do que os outros seres humanos. Vou dar um exemplo. Eu acabei de atender uma pessoa que me ligou para trazer aqui na aula, na qual ela estava tendo uma crise de pânico, tá? E aí, assim, o sofrimento dessa pessoa, né? Eu já esqueci qual é o CID, né? O nome técnico que se dá para esse transtorno, né? De síndrome de pânico, alguma coisa assim que eu já esqueci o nome, né? Mas é uma pessoa que acha que a todo momento acha que vai morrer. Então ela me ligou já falando isso, né? Vou morrer, vou morrer, vou morrer. E não é a primeira vez que eu me deparo com esse mesmo caso, né? Pra você ter uma ideia, ironia do destino ou não, uma vizinha minha, né? Minha vizinha, quando eu morava num apartamento, ela veio até minha casa com o mesmo problema, com a sensação de que vai morrer. Então é como se fosse uma montanha-russa emocional para quem tem esse sintoma, tá? Desse transtorno na qual eu já esqueci o nome, fugiu aqui da cabeça. Qual é o nome desse movimento interior, né? É a mesma o movimento interior na qual a gente conversou na última aula, que é a repreensão da consciência de morte, né? Que gera essa neurose, tá? Então, assim, toda pessoa que tem um intenso medo de morrer, ela, de alguma forma, ela vai reagir como se estivesse amputada da realidade. E por isso o sofrimento para ela vai ser tão intenso. Diferentemente da pessoa que, por exemplo, olha o sofrimento com um certo sentido, com um certo significado. Então, eis o paradoxo da vida, né? Chesterton, ele é um homem, né, que resolve vários paradoxos. E dentro do livro dele, A Ortodoxia, vocês vão ver que ele resolve paradoxos como esse também, na qual ele fala, olha, se a gente olhar para a vida e como que se quisesse se deparar com o sofrimento de uma forma mais heróica, tipo assim, o sofrimento está aqui, eu não vou correr, eu vou enfrentar, a gente sofre menos. Esse é o resultado. Mas, no entanto, se a gente começar a fugir do sofrimento como se fosse algo ruim, que isso é muito, muito comum no nosso tempo hedonista, já era comum na época do Chesterton, tá? Já era muito comum na época do Chesterton. Ele já tinha várias pessoas na época dele que fugiam da dor e buscavam prazer. Isso, em resumo, é o hedonismo, né? É um movimento de pessoas que, não sem coerência, pensam assim: olha, peraí, Deus não existe. Se Deus não existe e não existe eternidade, logo, qual o sentido da vida? É me entupir de prazer, certo? Antes que eu morra. Se o meu sentido é entupir de prazer antes que eu morra, então, para que eu vou querer buscar algum tipo de dor, algum tipo de penitência? Para que eu vou querer fazer jejum ou dar esmola para quem precisa? Eu tenho que ser altamente egoísta, né? Só faz sentido uma vida assim se não existe Deus. Correto? Vocês conhecem alguém assim? Gostaria que vocês mandassem também no chat. Conhecem pessoas assim? São próximas de vocês? Ou eu estou falando aqui alguma coisa muito abstrata que vocês não estão conseguindo captar? Que essa falou aqui, conheço muitas. Eu também conheço bastante.
É difícil até de distinguir, né, quem não é assim, né, com alguma inclinação hedonista. Se você reparar, até a gente mesmo que combate o hedonismo, que faz penitência, que faz mortificações, de alguma forma a gente tem aquele pezinho, tipo assim, cara, hoje eu tô muito, mas muito cansado, eu mereço isso, me esforcei muito. Aí você vai lá e, sei lá, começa a continuar na cama, embora você tenha acordado. Então você ficou com preguiça de levantar. Né? Ah, já acordei várias vezes na hora, lá no meu trabalho. Já fiz o minuto heróico de José Maria de Escrivá, né? Tipo, se procurar um certo consolo, né? Você começa a evitar a dor, buscar o prazer. Hoje, no nosso tempo, tem até um movimento que está fazendo muito sucesso. Não sei se vocês ouviram falar do estoicismo, né? O que eu costumo chamar de neo-estoicismo. Tá? O que vocês estão vendo hoje não é o estoicismo clássico de Zenão, o estoicismo de Marco Aurélio. O que é o estoicismo, para quem não sabe o que é, né? É um movimento de pessoas que, como se fosse uma paródia do cristianismo, né? Então, são pessoas que enfrentam o sofrimento com um certo heroísmo, só que eles beiram quase com a heresia maniqueísta, né? O que é a heresia maniqueísta? É a pessoa que considera a matéria como algo ruim, e só o espírito é bom. Se a matéria é ruim, esse mundo é ruim. E se só o espírito é bom, então só as coisas no mundo das ideias, falando de modo platônico, é que tem valor. Ou seja, a alma tem valor, as ideias têm valor, o amor tem muito mais valor, a penitência tem algum valor. Então, assim, são pessoas que beiram a heresia maniqueísta, né? O estoicismo hoje, moderno, tá? São pessoas que totalmente estão fora da curva, quando a curva é fora da realidade, quase como se fosse um sadismo buscador, né? Que dentro desse movimento é muito engraçado. Vocês já ouviram falar do movimento NoFap? Já ouviram falar aí? Só o Red Pill, brotar umas coisas assim, né? NoFap, aí tem os Red Pill, aí vem essas raízes, assim, vem esses galhos, assim, dessas raízes, né? Chamado estoicismo, né? Aí começa a vir uns galhos, né? Tipo, NoFap, Red Pill. Olha aí, o Felipe falou que toda pessoa do trabalho tem uma vida assim, né? De forma hedonista. Olha só. E tratam com normalidade, muito comum, né? Então, assim, vocês estão por dentro, né? Vocês estão aqui me assistindo, ao vivo. Vocês estão por dentro desse movimento, né? O pessoal Red Pill, os MGTOW, lembrei de outro aqui, né? E outro galho dessa árvore, a mesma raiz dessa árvore, né? Que é o estoicismo. São pessoas que olham diante para a vida com um certo tipo de sadismo, né? Cada um tem o seu tipo de ressentimento, né? O MGTOW, você pode ver que o alvo do MGTOW é a mulher. Então, eles, né, falando de modo resumido, eu sei que eles ficam puto da vida quando se fala isso, né? Mas eu vou falar, que é bem resumido mesmo, né? O alvo deles é a mulher, porque eles têm um ressentimento, eles são um feminismo à avessa, né? São feministas às avessas, né? São como homens, né, que odeiam de alguma forma a mulher, né? Tá? Eles ficam putos quando falam um negócio desse, mas é verdade, né? O MGTOW é ou não é uma reação do feminismo? É. Então, de alguma forma, é um pouco yin e yang, né? Falando um pouco de taoísmo agora, para quem entende, né? É um pouco yin e yang, tá? Esses movimentos brutando. E aí, o que, que tem em comum isso tudo, né? Eu estou pegando toda essa salada, né? A gente colocar aqui na mesa. É, esses movimentos que vão brotando e tudo mais, todos eles, você pode reparar, todos estão querendo buscar algum tipo de refúgio do sofrimento, um sentido para a vida. Tanto o movimento MGTOW, quanto o movimento feminista, quanto o movimento NoFap, o estoicismo está brotando hoje, né, que eu chamei de neo-estoicismo, novo estoicismo, não é o estoicismo clássico, tá? É, todos eles estão buscando, de alguma forma, um refúgio e um sentido para essa dor chamada vida. Tá? Viver é sofrer. Schopenhauer falaria algo, né? Ele fala exatamente isso. Né? Viver é sofrimento. Mas para Schopenhauer, ele que não era nenhum católico, né, mas tinha uma inclinação e um flerte pelo budismo, ele via o sofrimento como puro e simples. Ou seja, a vida tem um peso
um pêndulo entre o tédio e o sofrimento. Então, quando o ser humano não está sofrendo, isso é Schopenhauer falando, né? Quando o ser humano não está sofrendo, o ser humano está no tédio. Então, Mário Ferreira dos Santos diria uma coisa parecida, que é bem interessante, que a gente pode citar aqui, para se aprofundar ainda mais nesse tema, e aí chegar num cume, tá? Nesse tema que a gente está conversando. Mário Ferreira dos Santos ele fala o seguinte: o ser humano é o único tipo de ser que se insatisfaz até quando alcança alguma satisfação. Vou repetir. O ser humano é o único tipo de ser, é o único tipo de bicho que se insatisfaz até quando alcança alguma satisfação. Vou te dar um exemplo. Estou com muita fome. Vá lá, se satisfaz, e aí vem o quê? Vem aquela náusea. Né? Estou farto de comida. E aqui eu falo de náusea no sentido de Sartre, né? Jean Paul Sartre. No sentido sartriano mesmo da coisa, né? É aquele negócio, tipo assim, me satisfiz, mas a vida não é só comer, né? Tem que ter algo a mais. Esse desejozinho de algo a mais, do promíscuo, da pessoa que desfruta da gula, da pessoa que rouba e tem sede por roubo, por matar, todos eles têm algo em comum, que é essa vontade de chegar em algo que seja eterno e estático. O nome disso se chama eternidade, se chama céu, meus amigos. Entendeu? E todos eles estão buscando, só que no lugar errado, no prazer, na gula, na promiscuidade, no sexo fora do casamento, no sexo desregrado, né? Promiscuidade não é só fora do casamento, não, tá? Que deixo claro isso para vocês, que a nossa sociedade brasileira, não sei se repararam, eles são muito puritanos, né? Então eles acham que só que estão casados, pode tudo, vale tudo, né? Existe promiscuidade, portanto, dentro do casamento. Basta você fazer de maneira desregrada, né? O que é o desregrado? Bom, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, sobre vida conjugal e tudo mais, porém vou citar Alice do País de Maravilhas, tá? Onde o Humphrey Dumpty chega para Alice em dado momento na história. Ele pergunta assim para Alice: Alice, para onde você vai? E a Alice falou: Olha, eu não sei para onde eu vou. Aí o Humphrey Dumpty falou: Olha, Alice, para quem não sabe aonde está indo, qualquer lugar serve. Esse é o resumo da nossa sociedade moderna. Eles não sabem para onde estão indo, não tem parâmetros, não tem modelos, não tem tradição. E, portanto, qualquer lugar serve. Vale tudo dentro do ato conjugal, não tem regras. Vale tudo para viver. Eu posso ter minhas próprias opiniões, eu posso ter meu próprio modelo de vida. Existe, então, um antropocentrismo, onde o homem se coloca no centro das coisas e fala: opa, Deus não é meu parâmetro. Não existe leis eternas. Não existe moral. A moral relativa, a beleza relativa, né? O nosso tempo, a verdade é relativa. Vocês estão cansados de ouvir isso, né? Todo mundo fala a mesma baboseira. A verdade é relativa. A moral é relativa. A beleza, a arte, ela é relativa. Que a gente tem o que hoje? Arte abstrata. Tem pessoas defendendo que moral é uma coisa antiquada. Tem pessoas vomitando a mesma tipo de discurso de que verdade é uma coisa relativa, não existe verdades absolutas, enfim, né? Então, é bem isso mesmo que vocês estão conversando aí no chat, né? É isso mesmo, que o desejo da eternidade, né, de todo ser humano, ele tem um desejo de eternidade na finitude, né? Então, todo ser humano tem um desejo de eternidade na infinitude, né? Hoje, o que a gente vê é que as pessoas estão colocando essa eternidade na finitude, como diz bem aqui o Kevin, tá? Então, vocês estão entendendo qual é o problema? Qual o problema, Klaus, de eu colocar meu desejo de eternidade numa coisa finita? O único problema é o seguinte, olha só, memento mori, né? Do pó eu vim, do pó eu voltarei. Faz sentido eu me apegar a esse copo? Não faz, porque ele deve estar fadado ao pó e inconscientemente eu sei disso. Ou seja, eu estou me apegando a uma coisa que eu sei que está fadada a morrer. Você está entendendo o núcleo? Por isso que as pessoas hoje ficam com graves problemas, né, de ansiedade, graves problemas de transtornos, de pânico, como essa pessoa que eu atendi agora há pouco.
Graves problemas, né, que desembocam, por exemplo, em relacionamentos, não conseguem levar um relacionamento até o final, com medo de abandono. Graves problemas em, em compreender a realidade, a lidar com a realidade, com o sofrimento. Sendo então a gênese de todas as neuroses, a repreensão da consciência de morte, é óbvio que o nosso tempo só poderia estar rondando um certo tipo de doentismo desse, um certo tipo de doença como essa. Vocês estão vendo que cada vez mais a ascendência de ansiolíticos, a ascendência de pessoas que estão, né, com transtornos mentais. Vocês podem conferir o DSM, tá atualizado, é o DSM-5 revisado, está cada vez mais crescendo mais patologias. Isso não é à toa. Isso não é à toa. Tem índice, né? Se vocês pegarem na Dark Web aí, né? Eu não acessei, mas já ouvi falar que tem, né? Tem índice de pessoas se suicidando com muito mais frequência. Só que esses dados são escondidos na mídia para não incentivar pessoas a se suicidarem também. Então, a gente está em tempos calamitosos. E a gente pode deduzir que isso é apenas por um abandono do ser humano a Deus, do ser humano não estar mais ligado à eternidade? Pode ser, mas não é tudo, tá? Não é tudo, não explica tudo, tá? É um dos problemas. É um dos problemas. O problema mais comum que a gente pode pegar aqui, abarcando até, é, desprovendo até de religião, vamos falar assim, né? Desprovendo até um pouco mais de religião, de eternidade, é que não há essa consciência de que o sofrimento com um significado teria alguma qualidade, teria algum benefício. Como dito aqui nessa aula, estamos em tempos muito hedonistas e materialistas. Isso não é surpresa para ninguém. Então, quando alguém sofre, a gente se depara e se compadece com essa pessoa, certo? Muitas vezes a gente fica até sem chão também, né? Como terapeuta ou não. E existe essa mesma tipo de pessoa que, de alguma forma, como essa pessoa que eu atendi hoje, ela não quer mais sofrer. É, mas ela simplesmente não vê um buraco com firmeza no fundo desse abismo, né? Ela vê um buraco sem fundo. Então ela acha que esse sofrimento é eterno. Esse sofrimento não tem fim. Aí existe outro tipo de pessoas, certo? Na qual sofrem e falam assim para mim, Cláudio, olha só, eu estou sofrendo, eu não sei quando isso vai parar, porém, isso tudo que eu estou fazendo aqui tem um porquê. Então, assim, Nietzsche, Friedrich Nietzsche, não gosto dele, tá? Mas é pertinente citá-lo aqui, que ele fala uma coisa que até o Viktor Frankl cita várias vezes lá no livro dele. O que, que ele fala? Ele fala assim, olha, vocês me corrigem se eu estiver errado, tá? Vou parafrasear. Se vocês, né, tiverem a frase fresca aí e puder pesquisar, melhor, tá bom? Então ele fala, o Friedrich Nietzsche fala o quê? Olha, o ser humano pode aguentar qualquer como, desde que tenha um porquê, tá? Porque eu estou parafraseando ele, porque eu não me lembro exatamente, tá? Então, o ser humano ele pode aguentar qualquer como. Como acontece tal tipo de coisa, eu tô com câncer. Ele pode aguentar isso, desde que ele tenha um porquê de estar sofrendo. Um sentido. Esse sentido que o Viktor Frankl, ele fala que nosso tempo carece. Muitas pessoas vieram até o Viktor Frankl, né, na época que ele estava atendendo, e vieram com o mesmo tipo de problema. Esse problema, ele chamou de uma neurose noológica. Que neurose neológica é essa? Todas elas chegaram para ela e falaram assim, doutor, eu tô vendo a vida depois de eu ter chegado em X idade, não tem sentido. Então, é uma geração que, em certo momento, tem crise de sentido. Ela não sabe o porquê está vivendo. Então, ela não consegue passar por nenhum como. Vocês estão me entendendo?
Essa é a raiz dos problemas de hoje. Se ao mesmo tempo não temos um parâmetro e, portanto, não temos uma tradição e, portanto, nenhum modelo, qualquer caminho serve. Assim como eu falei citando a Alice para as Maravilhas. E se caminho serve, qualquer caminho serve, não há nenhum sentido, não há nenhum porquê de estar passando por qualquer tipo de como. Vocês compreendem? Aqui eu estou desprovendo só, né? Não estou falando nem de religião, não estou falando nem de Deus. Esquece religião agora. Estou botando só para escanteio aqui, depois a gente volta nesse assunto. Tá? Então, existe esse aspecto de pessoas que, em certo sentido, veem o sofrimento com um significado. E, portanto, dessa forma elas amadurecem mais. Já existe outro tipo de aula de pessoas, né? Outro tipo de pessoas que sequer, né, vê fim nesse sofrimento e, portanto, não vão amadurecer nunca. O que é o amadurecimento, afinal de contas? É a pessoa, de alguma forma, olhar para a realidade e, citando aqui Nelson Rodrigues, ver a vida como ela é. Você está entendendo? Como é que origina o processo de neurose? Citando aqui Juan Alfredo César Miller, ele fala que a neurose é a mentira que eu conto para si mesmo, que eu conto para mim mesmo. E acredito. Então, a neurose é uma mentira que eu contei para mim mesmo e ainda estou acreditando que ela é verdadeira. Então, várias pessoas, quando tem um parente que morre, ela fica pensando para ela mesma, não, eu não aceito isso. Não aceito que meu parente morra. Porque sequer, elas sequer tiveram a consciência de morte, de pensar que essa vida tem fim. Essa pessoa vai morrer, o meu filho vai morrer. Você está entendendo onde é que vem o processo de luto mais intensificado? Você está entendendo onde vem essa crise de sentido de vida? Vem diante sempre do mesmo tipo de problema, mesmo tipo de núcleo. Qual o nome desse núcleo? É repreensão da consciência de morte. É a maldita repreensão da consciência de morte. No nosso tempo eu já falei isso. Não é nenhuma novidade. Mas no nosso tempo o maior tabu é falar sobre a morte. No tempo de Freud, o tabu era falar sobre sexo. Hoje vocês vão ver que até uma velhinha de 80 anos ela fica falando da vida sexual dela abertamente. Você tá entendendo? O que antes era muito escandaloso. É muito escandaloso. Até para um jovem falar com outro jovem sobre vida sexual. Hoje vocês veem velhinhas. Quem aí que está, né, assistindo essa aula conhece velhinhas assim que falam da vida sexual, que falam sobre sexo abertamente, que são mente aberta, vocês estão entendendo? São mente aberta. Você não pode deixar de viver numa bolha, né? Que não pode falar sobre esses assuntos, né? Com criancinhas de 6 anos, né? Tem que falar sobre sexo abertamente, né? São pessoas extremamente liberais, né? Vocês conhecem alguém assim? Digo aí no chat. Vocês estão prestando atenção aqui ou estão dormindo, pô? Tô falando essa aula um pouco tarde já, pô. Olha, veja mensagem aí, ó. Sim, sim. As mulheres da minha família sempre foram assim. Olha que interessante. Muito bom. Que bom. Olha aí. Então, assim, vocês estão reparando, e aí eu digo que bom, obviamente, porque é interessante ver que tem gente passando pela mesma coisa que eu estou descrevendo aqui. Ou seja, o que eu estou falando aqui não é uma opinião. Vocês estão entendendo que é uma descrição da realidade, correto? Ó, os pais falam disso muito abertamente hoje em dia, claro, né? Com um certo tipo até de falta de pudor, né? Não é isso? É, muitos pais são assim, né? Hoje. Existe um certo tipo de pudor, um jeito de falar, mas eles ignoram isso, né? Nos dias atuais, aparentemente está se intensificando cada vez mais. Claro, né? O sexo nunca mais se tornou um tabu, depois da época de Freud. É isso aí, né? Então, assim, o nosso maior tabu hoje é falar sobre morte. Isso tem que ser trabalhado com o paciente, isso tem que ser trabalhado com o seu parente, isso tem que ser trabalhado com a pessoa que está em crise. Independente de qual crise seja essa, qual doença mental seja essa, tá? A pessoa que está imatura, ela vai estar sempre refém de uma doença? Mais ou menos. Sim, não, tá? A pessoa imatura, ela está refém.
não é por causa, não é por causa da falta de amadurecimento dela, mas por conta da ignorância dela. Toda pessoa que é ignorante, você pode reparar, a pessoa que não tem algum conhecimento é dominado por quem tem. Ora bolas. Isso é uma verdade, né? Quem não tem conhecimento é dominado por quem tem conhecimento, certo? Princípio básico da vida real, né? Então, você não tem conhecimento de como faz para mexer no Facebook. Eu sou aqueles velhinhos, né, que quer criar uma conta, não consegue. Eu sou refém do meu neto, que sabe fazer. Né? Então, ele tem um conhecimento, eu tenho que baixar a cabeça para ele. Né? Isso pode ser ramificado para vários aspectos da vida, né? Então, assim, quem não estudou sobre etologia, de alguma forma vai ficar refém dos seus próprios tipos de comportamentos. Quem não estudou sobre inconsciente, vai ficar refém do seu próprio inconsciente. Quem não estudou sobre psicologia do destino, vai repetir os mesmos erros dos próprios avós, né? Depois não sabe, porque está sentindo, tá um movimento por dentro. Você está entendendo onde eu quero chegar? Então, quem não tem conhecimento, é dominado por quem tem. Isso é um princípio básico, né? Então, aqui, ó, minha avó briga com meu primo abertamente na frente de todo mundo para ele parar de bater porque tá ficando magro demais. O coitado só tem 17 anos. É, cara, isso aí, família tradicional brasileira, isso aí, entendeu? É isso que eles chamam de família tradicional brasileira, é ficar vendo banheiro do Gugu, né? É isso, entendeu? Não tem nada de tradicional, só tem um nome, tá entendendo? É triste o negócio. Nosso Brasilzão sempre foi formado por pessoas muito liberais, de costumes muito liberais, né? É banheiro do Gugu, é a avó falar um negócio desse, abertamente, não tem o mínimo de pudor, né? Tem gente que se constrange, né? Sem falar desse menino aí, mago pra caramba, né? Se constrange, né? Em ficar ouvindo um negócio desse. É vergonha alheia. Você tá entendendo? É um assunto que não deveria ser tratado. Você entende? É a mesma coisa que ficar falando, sei lá, da traição de fulano de tal. Ei, peraí, a vida é minha, porra. Não deixa como livro aberto, não. Não deixa como livro aberto, não, que é muito ruim isso, né? O pessoal não tem mínimo de pudor, né? É sinistro nos anos 90 isso, né, Barão do Google, né? Ó, no local que eu trabalho, todos brincam com a vida sexual de todos. E que ambiente hostil, hein? E uma ou duas vezes fui cortado de imediato por ter mencionado o assunto da morte. Olha só. Repetem o clássico. Que isso, menino? Bate na madeira, Deus me livre. Pois é, eu tenho uma coordenadora na minha faculdade, né? Que ela é só um símbolo. Eu não tenho nada contra ela, gosto dela, tá? Mas ela é só um símbolo, é só um arquétipo de milhões de senhoras, milhões de senhores que agem da mesma forma. Mais, assim, francamente falando, é mais com mulheres, tá? Vocês reparam que é mais com mulheres isso. Mas elas se pelam diante da morte, né? Ela falou assim, quando um professor chegou lá e falou assim, olha, eu já fiz minha pós-graduação e mestrado logo em seguida porque a vida é curta. Eu não sei quanto tempo eu vou viver. A vida é um sopro. Todo mundo aqui vai morrer. Então eu deveria dar valor a isso, de fazer logo a formação, etc. Aí quando falou isso, todo mundo aqui vai morrer, ela ficou se coçando, falando, ai, meu Deus, falando igual isso aí que você tá falando, Felipe, né? Deus me livre. Não, Deus me livre, que isso? Que assunto é esse? Ai, gente, não gosto de ficar ouvindo isso. Ah, não, fala assim não. Fico triste. Então, é esse tipo de comportamento que faz que a gente fique escravo de si mesmo. Esse tipo de mentira que a gente conta para si mesmo que deixa a gente neurótico. É a mesma tipo de mentira que o Juan Francisco Miller definiu o que é neurose. O que é neurose? É uma mentira que você contou para si mesmo e ainda leva a sério. Você tá entendendo? Então, esqueçam esses negócios. Né? Ah, eu tenho que fazer meu paciente ou a pessoa que está ao meu redor, quer dizer, amadurecer. Eu sei que amadurecimento está ligado a você aprender o que está na realidade e aceitar, de alguma forma, um sofrimento que está sendo inevitável. Eu sei que está interligado a isso. Mas vocês têm que lembrar que vocês estão falando com brasileiros. O brasileiro não sabe o que é amadurecer. O brasileiro é macaco. O brasileiro, bota aí no Google agora. QI médio do macaco. Aí depois bota assim, QI médio do brasileiro. Vocês vão tomar um susto. Para uns não vai tomar susto nenhum, né? Que é um pouco espantoso ver isso. Mas um chimpanzé é mais inteligente do que o brasileiro. A média do QI do brasileiro está entre 60 e 70, se eu não me engano. Vocês me corrijam aí que vocês vão pesquisar aí.
mas eu já pesquisei até há alguns anos, né? O QI médio de um chimpanzé, de um bonobo, de um orangotango é 80, 90, meus amigos. Vocês estão entendendo? Então a gente está nesse nível de inteligência, onde o pessoal fica refém do seu próprio tipo de comportamento e, portanto, das suas próprias neuroses. Nesse aspecto, como é que você vai falar de amadurecimento? A pessoa sequer sabe o que é amadurecer. Nesse sentido, o que você vai falar para uma pessoa que tem inteligência abaixo de um macaco? Eu acho que redundaram por 80 com dó, né? O Kevin falou aqui. Pois é, né? Pesquisa no Google isso não é exagero. Então, assim, estando diante de pessoas fracas, confusas, tá? Eu já vou falar sobre isso, tá, Vitor? Vou falar sobre isso já já. Estamos diante de pessoas fracas, confusas, que estão sofrendo e não sabem identificar sequer origens básicas desse sofrimento. Daí a gente poderia falar sobre Deus agora. A religião, de alguma forma, asfixiaria um pouco essa crise desse sentido que o ser humano está tendo, sem sombra de dúvidas. A religião sempre trata muito com sentido de vida, né? Para que eu vim aqui? Para onde eu vou? A religião trata muito sobre isso. Isso é muito bom, tá? Quando eu falo de religião, eu falo no sentido geral, né? As religiões tradicionais, religiões clássicas, é que eu estou referindo àquelas que são milenares, como budismo, judaísmo, hinduísmo, catolicismo, tá? Essas que têm menos de 1000 anos são chinfrim, pelo amor de Deus. Você não deve levar a sério nem um pouquinho, tá? Tá? Se você for levar a sério qualquer tipo de religião, você vai ter que levar a sério a religião do macarrão de bolonhesa, né? Não sei se você conhece a religião, né? Pessoas que cultuam o macarrão com bolonhesa. Isso é sério, né? Igreja da Parede Preta. Pois é, essa religião satanista. Você vai ter que levar a religião satânica a sério, entendeu? Então, assim, você não tem que ficar pensando nessa baboseira do nosso tempo, que é uma coisa muito fraquinha, né? São pessoas que adoram fazer pose de gostosão, né? Fala assim, não, eu respeito todas as religiões. Meu filho, você não respeita. Se você escolheu uma religião, saiba que você é ateu para as outras religiões. Princípio básico. Por isso que não existe católico espírita, católico umbandista. Não existe, só existe no Brasil essa porcaria. Você não tem como subir para baixo. Ou você é uma coisa ou você não é. Isso é princípio básico na lógica elementar. Estuda a lógica elementar. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ou você é católico ou você é espírita. Não tem essa convergência de religiões. Vocês parem de fazer self-service de religiões, não existe isso. E parem de ficar fazendo pose de gostosão. Ah, eu respeito. Respeito não é o que você está pensando que é. O brasileiro usa a palavra respeito como sinônimo para tolerância. Tudo bem, você pode tolerar as pessoas que são de outra religião. Você tolera elas. Mas respeito exige admiração. Eu admiro aquela pessoa, respeito aquela pessoa. Por isso que respeito não tem como se distribuir por aí. Ah, vou distribuir respeito. Não, respeito se conquista. Eu só estou aqui falando, vocês estão numa aula aqui comigo agora, e de alguma forma vocês levam a sério o que eu estou falando. Então há um certo tipo de respeito na autoridade aqui de professor que eu estou tendo. Vocês estão compreendendo? Então, por que isso aqui não virou bagunça? Por que vocês não mandaram eu calar a boca e falar, agora é eu que vou falar aqui, eu que vou dar aula? Existe um certo tipo de respeito inconsciente aqui. Um certo tipo de ordem, um certo tipo de autoridade, entendeu? Então não existe esse negócio de respeito religioso. Você não respeita porcaria nenhuma. A verdade é que, na realidade, você é ateu para as outras religiões. E você acredita na sua. Qual o problema disso, meu Deus do céu? Eu quero saber qual é o problema de você acreditar na sua própria religião. Se você é protestante e está me ouvindo, seja nessa aula, ou você que está aqui, né? Ou se você é um bandista, se você sei lá o que dessas outras religiões, mesmo que não sejam tradicionais, confesse para si mesmo, se faz bem. Cara, eu acredito que outras religiões são baboseiras. As outras religiões são falsas. E eu acredito nisso. Qual o problema? Qual o problema? Você ser sincero consigo e com os outros, né? Eu não vejo por que as pessoas querem fazer tanto pose de bonzinha hoje em dia. Preste atenção nisso.
Sempre as pessoas que querem fazer pose bonzinhas, elas são muito mais. Pode reparar, elas são pessoas mais mesquinhas, mais invejosas que vocês vão conhecer. Porque a pessoa que se acha do bem, ela já alcançou o posto dela do bem e por isso não precisa lutar. Não precisa lutar para ser alguém melhor. Afinal de contas, ela se considera do bem. Uma pessoa boa, nunca matei, nunca roubei. Não é isso que fala, né? Então você vê que os atos dela, mais que ela não repare, ela tem uma cegueira mental, não consegue reparar. Os atos dela são de coisas muito mais, intrinsecamente mais, tipo fazer fofoca da vida alheia, né? Ah, mas eu sou a que fica rezando o terço. Eu vou pra missa no domingo. Eu sou boazinha. Eu sou bonzinho, né? Mas faz as piores coisas, fica fazendo difamação das coisas dos outros, calúnia. Quando dá a oportunidade, mente para o seu próprio convênio, né? Recebe Bolsa Família sem poder. Quantos brasileiros não recebem Bolsa Família sem precisar de Bolsa Família? É canalha, é mesquinho, é materialista. Você tá entendendo? É invejoso. Então, a pessoa que tem certeza que é do mal, tipo nós, né? Nós aqui, nós temos certeza que somos do mal. Por isso que eu preciso me corrigir sempre. Por isso que eu preciso de Cristo. É por isso que eu preciso praticar minha religião. Eu não estou no catolicismo porque eu me acho bonzinho. Eu sei que tem hipócrita lá. Eu sou um hipócrita. Eu sou um hipócrita. Por que, que eu e outras pessoas que estão na igreja católica são hipócritas? Porque a gente está combatendo contra o pecado, mas peca. Eu não é assim. Né? Fulton Sheen, ele fala isso. Fulton Sheen fala assim: se você diz que não vai para a igreja porque tem muitos hipócritas lá, e você não vai na missa porque tem muitos hipócritas lá, eu digo para você, meu caro, venha, nós temos espaço para mais um. Fulton Sheen é o máximo, gosto muito dele. Quero ler todos os livros dele, né? Já li alguns, quero ler todos. Então é isso. Quanto mais você tem certeza que é do mal, mais você quer se corrigir. Portanto, mais você amadurece, mais você lida melhor com o sofrimento. Agora, quanto mais você se acha bonzinho, mais você fica neurótico. Mais você nega a realidade. Mais imaturo você fica, mais refém das suas próprias, dos seus próprios impulsos você fica. Essa é a raiz dos males do nosso tempo. Essa é a diferença de alguém que sofre para buscar uma melhora e alguém que sofre não querendo aceitar a realidade desse sofrimento e, portanto, foge. Ela não enfrenta, ela foge. O ato de fugir é tipicamente não só de uma pessoa amedrontada, não é só isso, mas é de uma pessoa que já confessou para si mesma que ela é covarde, que ela não tem melhora. Este sou eu, Klaus, o covarde. Daí onde Nelson Rodrigues fala, opa, peraí, eu não sou corajoso, eu sou um ex-covarde. Né? Nelson Rodrigues, nosso escritor, gosto muito dele, nosso dramaturgo, ele fala isso. Não é que eu seja corajoso, eu sou um ex-covarde. Eu notei que eu sou um covarde e por isso eu estou combatendo essa inclinação. Agora, há pessoas que são covardes, vamos dizer assim, de maneira cega. Elas sabem que são covardes, mas não confessam para si mesmas. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Preste atenção. Para encaminhar para o final e abrir para perguntas, tá? Mas o ato de confissão, por que que você acha que durante 2000 anos dentro do catolicismo existe a confissão? Jesus instituiu esse sacramento da penitência não é à toa. O ato de confessar cura, cura a alma. A psicanálise vai dizer isso, né? Que a palavra cura. Só que a psicanálise é uma paródia demoníaca do cristianismo. Freud, como vocês bem sabem, ele detestava o cristianismo, ele combatia o cristianismo, ele acha que a raiz de todos os cânceres era o cristianismo, porque o cristianismo não aceita o incesto, porque o cristianismo é que impõe na sociedade regras morais aleatórias, sem sentido, como o sexo dentro do casamento. Então, para ele, assim, a raiz de todas as neuroses é a Igreja Católica. Para ele e para os seus sucessores, né, Lacan, aí vem uma galera aí, né, que detesta a Igreja Católica. Mas
você vê ele como detestador da Igreja Católica, né, um detrator, um inimigo da Igreja Católica, ele parodiou dentro do setting terapêutico da psicanálise um modelo de confissão. Como é que é a psicanálise? Você deita num divã, né? É sem abordagem psicanalítica, tá? Você deita num divã e fala dos seus problemas. E o que o psicanalista fica lá fazendo? Silêncio. Então a pessoa fala assim, ah, doutor, eu matei, eu roubei, eu fiz isso, eu menti, não sei lá o quê. O que o psicanalista vai fazer? Silêncio. Silêncio. E a pessoa sai de lá, muitas vezes, até curada e aliviada, por ter declarado que ela é uma assassina, que ela foi isso e aquilo. Mas muitas vezes ela fica presa nisso. Ela se define como a covarde, a pessoa que matou, a pessoa que roubou, a pessoa que mentiu. Então ela é a mentirosa. Ele é a pessoa, é o assassino. Então elas pegam uma entidade, se definem como aquilo e não saem daquilo. Não se curam por completo. Já na confissão, dentro do catolicismo, a gente confessa como? A gente chega lá, se você for uma paróquia mais tradicional, onde tem missa tridentina, vocês vão ver e vão pegar um modelo, né, tradicional de confissão, que é como? Você se ajoelha diante de uma parede que está entre... Atrás dessa parede tem um padre. Você nem vê nem o rosto do padre. Você se ajoelha diante dessa parede. E ali dentro do confessionário, objetos hoje que não existe mais, infelizmente, meio raro achar um confessionário, tá? Dentro desse confessionário você fala dos seus pecados, quantas vezes cometeu. Ah, eu roubei, matei, menti, fiz um monte de coisa, fui canalha, fui covarde, fiz isso, padre. E ali você confessa de alguém que é persona Cristo, como se tivesse Jesus ali. Esse é o dever do padre. O padre não é padre. O padre, nesse momento, ele é persona Cristo. Ele tem o símbolo que carrega nele. Né? Ele é um personagem de Cristo ali. Ele representa Cristo. Então, você está confessando é com Deus. Por isso que os protestantes estão muito errados, eles estão atacando o espantalho, quando falam assim, ah, vou confessar com Deus. Tá bom, meu amigo, você vai confessar com Deus, mas deixa eu te contar um segredinho. Quem disse que você não está mal intencionado, que você não está só com medo do inferno, que você não está sendo sincero e genuíno na sua confissão? Para isso que serve outro ser humano, que é um padre ali. Você está entendendo? Que representa Jesus. Entendeu? Porque aí, você confessando para um outro ser humano, que o padre vai fazer na hora que você confessar? Ele passa uma penitência. Coisa essa que não tem dentro da psicanálise. Né? Ele não passa nenhuma tarefa, né? Uma penitência, uma redenção. Por exemplo, eu tô com raiva da minha mãe, em uma discussão com a minha mãe, eu quebro o copo na parede. Só que tem um problema. Esse copo aqui, ele é preferido da minha mãe. Não, era o preferido da minha mãe. E aí, depois de tudo certinho, né? Eu conversei com ela e eu falei, pô, mãe, desculpa por ter gritado contigo, por ter quebrado seu copo preferido. Só que existe um problema, né? O copo não tem como voltar atrás, tá quebrado o copo preferido dela. E aí? E aí que existe uma reparação. Dentro do catolicismo, essa reparação ela é representada dentro da penitência, coisa essa que a psicanálise não tem. Vocês estão entendendo a origem das neuroses? A origem das neuroses e do sofrimento de hoje em dia é por causa disso. As pessoas não se penitenciam. As pessoas não se reparam. De alguma forma, elas não buscam comprar um copo novo para a mãe que quebrou. Nesse exemplo que eu dei. Então, se um padre eu tivesse conversado com um padre, o padre ia falar: meu filho, sua penitência é isto e comprar um copo novo para sua mãe. O copo preferido que você quebrou, dá seu jeito. Ah, padre, não tem dinheiro. Vai esmolar na rua. Vai reparar isso. Porque você ofendeu a sua mãe, quebrou o copo preferido dela. Quebrou o copo preferido dela. E existe uma reparação para isso. Né? A questão é como você vai fazer. Tá entendendo?
É como você fazer para quando. Então, para isso, meus amigos, eu acho que dá para finalizar a aula de hoje, tá? Pode falar, Kessa. Pode falar. Klaus, eu tenho uma Diga. dúvida. A gente sabe que o temperamento colérico e o melancólico, ele tem esse desejo mais pelas coisas irascíveis, né? Pelas coisas Uhum, do alto. Mas eu quero saber se essa questão da busca pelas coisas do alto, por uma personalidade robusta, também da hereditariedade. Se isso vem no nosso DNA, se não vem, ou se não tem correlação. uhum. Não, não tem correlação, tá, Kessa? Por quê? Como eu disse nessa sala, todo mundo busca um bem. Ou seja, existe uma sede de eternidade, onde muitas pessoas tentam, como bem falou, acho que foi o Vitor, tentam saciar essa sede de eternidade em coisas erradas, que já estão fadadas ao pó. Como, por exemplo, a gula, né? Ah, a comida, vou comer pra caramba. Comer pra caramba é uma sensação de. É uma tentativa de satisfazer uma coisa que vai ficar sempre insatisfeito, porque a gente sempre sente fome, correto? A pessoa que tem gula, ela tá querendo se satisfazer para sempre, só que não vai conseguir, né? Ela tá querendo um bem. Então, assim, existem pessoas que podem herdar uma certa genética, uma certa hereditariedade, não as coisas mais elevadas do céu, mas não. Pode existir um ambiente onde esteja propício sempre você negar a possibilidade de transcendência. Isso pode existir, um ambiente. Criação familiar, todo mundo tá nem aí, liberalismo. Eu mesmo fui criado no meio assim, meio liberal, ninguém tá nem aí. Por exemplo, eu perguntava para meus pais, isso que me tornou agnóstico, né? Perguntava para meus pais quando eu tinha uns 12, 13 anos, por que a gente vai para a missa? Mãe, por que a gente vai para a missa? Minha mãe não sabia responder. Coisa, princípio básico. Aí que eu, com 12, 13 anos, pensava, caramba, bando de alienado. Tá indo pra missa sem saber o porquê. Eu mesmo não via sentido de ir pra missa, que me tornei agnóstico, né? Então, você vê, eu vinha de um ambiente onde todo mundo era católico, geneticamente. Meu avô católico, avô católico. Só que é aquele católico, né? É aquele católico de estatística. Ah, vou me confessar, não. Ah, hoje eu não tô afim de ir pra missa no domingo, não. Você tá entendendo? Eu tinha tudo para me tornar um católico se a pessoa fosse praticante, né? Se a pessoa praticasse a religião dela. Mas com um monte de pessoa encostada, pessoa preguiçosa, que tinha assídia, o ambiente que eu estava envolvido me fez cada vez mais ir para o agnosticismo, né? Então, eu acredito que o que faz mais diferença, a sua pergunta, respondendo ela, seria o ambiente que a pessoa está inserida. Se ela vê pessoas coerentes, praticando a religião, tudo mais, cada vez mais ela vai ficar interessada, ela vai fazer perguntas. Como é que faz isso? Que nem eu fiz, né? Chegou um momento que eu perguntei assim, tá, a gente tem pra missa todo domingo, pra quê? E por que que o comum não sabe responder? A autoridade máxima que 12, 13 anos considera é o que é um modelo masculino e feminino, um modelo de pai e mãe. Essa autoridade, que é concedida por Deus como uma das maiores autoridades, não soube me responder. Eu caí no completo existencialismo, né? Então, assim, né, não existe bem essa questão, geneticamente, fui puxado lá atrás, e aí por isso que eu sou ateu. Não. Se pensar bem, qual foi um dos primeiros seres humanos que a gente conhece? Os primeiros seres humanos sempre tiveram inclinações transcendentes, né? Nem que seja no politeísmo, né? Vamos pegar na época pagã. Né? Então, assim, não existe essa questão genética porque o ser humano sempre pressupôs algo além dele mesmo. Seja um Poseidon, né? Então, assim, geneticamente, isso é impossível de falar, não, tem uma linha de familiar de ateus, é por isso que eu sou ateu. Né? Foi isso que você perguntou ou eu tô viajando na maionese aqui, Kessa? Pode falar. Não foi exatamente isso mesmo. É porque, assim, eu vejo uma família onde é todo mundo bem desestruturado, sabe? Eles eram o modelo do que eu não queria ser. Desde novinha eu percebia isso. E aí, todos católicos de IBGE. Eu sempre fui muito questionadora com tudo. Só que eu não, minha avó não sabia responder nada, primeiro porque ela não praticava, ela não tinha um conhecimento básico, ela não sabe ler nem escrever, né? E o fato de ser bem desestruturado, eu buscava fora. Com isso,
Tinha um vizinho meu, uma vizinha, na verdade, que ela era da igreja, eu não lembro a denominação, mas é aquela igreja que guarda o sábado. Eu ia Uhum, lá, eu uhum. questionava, e ela me dava estudo. Então, isso me fez, de certa forma, ter uma âncora. Por isso eu perguntei. Porque a minha família, eu não tinha esse desejo de ser como eles, né? Eles eram o que eu não queria ser. Mas eu sempre tive esse desejo. Eu lembro de mesmo criancinha, adolescente, eu tinha esse desejo de buscar o alto, mas eu não tinha as ferramentas. E somente quando eu passei a conhecer a Deus, mas aí também fui errado. Saí de uma católica de igreja para uma protestante, que sabe pouca coisa, já tá voltando pro catolicismo de novo. Mas enfim, é uma bagunça, mas é só reafirmando o que tu falou, que é somente em Deus a gente vai conseguir ter o porquê, do porquê lutar, do porquê fazer. Porque, cara, eu tenho um parente que a pessoa se desestabiliza por qualquer coisa. Ah, não, a pessoa se atola em dívidas e esses tempos atrás entrou em crise de ansiedade porque estava atolada em dívida e não estava sabendo o que fazer e me ligou para mim resolver o problema. Entende? Então, assim, é uma coisa tão abstrata. O que é É, uma dívida é só parar de fazer. uma coisa que você me falou é muito interessante, é o seguinte, se vocês repararam, a gente está diante de uma geração que vê as autoridades como pais, avós, como completos abestalhados, né? Usando termos assim, nordestinos, né? Minha esposa é nordestina, ela usa essa palavra, abestalhados, né? O que é abestalhado? É a pessoa que você vê que não tem autoridade nenhuma. É a pessoa que você vê que é um completo ignorante, inepto. Eu não digo da sua avó, coitada, a sua avó é analfabeta, a minha bisavó também era. Mas isso não diminui nada a espiritualidade dela. A questão é que hoje a gente está diante de tanta informação, diante de tanto conhecimento que pode ser buscado numa palma da mão, pesquisando no Google, sei lá o quê, que a gente fica inconformado como as pessoas da geração lá atrás, dos anos 50, 60, 70, que são das gerações piores, assim, para se viver, porque eles são muito mimados. Você pode ver, não aguentam o sofrimento, não aguentam qualquer peripécia, não aguentam 2 minutos de soco sem perder a amizade, entendeu? Eles são muito pacifistas, é a geração hippie, são dos anos 60, 70, é faça sexo, não faça amor. Então, uma geração, esses são os nossos pais, infelizmente, né? Felizmente, senão a gente não estaria aqui, né? Eu digo infelizmente na geração cristã, né? Infelizmente é uma geração de merda. Essa é a dura verdade, né? Uma geração que inclinava você a buscar os prazeres fugazes sem consequências. É a geração do anticoncepcional. É do faça sexo, mas não tem consequência do filho, não. Faça sexo livre. Você quer o ônus sem o bônus. Né? Esse é o resumo da geração dos anos 60, 70, 80, até 90, na qual eu nasci. Agora, o que a gente está vendo no nosso tempo, assim, agora eu posso dizer assim, meados dos anos 90, para os dias de hoje, são pessoas como você, o Kessler. Eu não sei em que época você nasceu, mas eu suponho que seja lá pelos anos 90 e tudo mais. São pessoas como você, como várias pessoas que me acompanham, que estão inconformadas, olhando diante de uma autoridade, parâmetro de tudo que você não gostaria de ser. E aí, diante disso, nasce uma inconformação de você. Você vai buscar ajuda, seja na internet, no vídeo. Hoje tem essa bênção chamada internet, que você pode ver um padre Paulo Ricardo e se converter também Paulo Ricardo. Você pode assinar um curso. Você pode tentar aprender de diversas formas. Não tem desculpa hoje para salvação, para ir para o céu, né? Porque todo mundo tem a porcaria do conhecimento. Basta ir lá, deixar de preguiça e procurar saber, né? É diferente de uma avó igual a sua, foi analfabeta e tudo mais. Uma pessoa que chegou no final da vida, ela não tem interesse em buscar a internet, porque é muito trabalho para ela. Ela tem pouco, ela sabe que tem pouco tempo de vida. Ela está acostumada com as coisas mais práticas. Então, essa pessoa ela vai ser julgada no juízo final dela, na morte dela, na qual nem sei se ela já se despediu desse mundo, né? Ela vai ser julgada segundo a circunstância dela, da vida que ela viveu, né? Mas a geração dos nossos avós, nossos pais, nossos tios, é de gente fraca, de gente mesquinha, de gente muito mimada mesmo, essa palavra. São pessoas da geração do anticoncepcional, que querem o ônus sem o bônus, querem o sexo sem o filho, né? Querem o prazer sem a dor, a consequência da dor. Querem escolher sem lidar com as consequências, sem ter responsabilidades. Como é que alguém pode escolher alguma coisa, mas não querer as consequências dessa escolha? Isso é coisa comum, né?
Se eu escolho um caminho X, eu tenho a consequência de não dar certo. Mas no tempo dos nossos avós, pais, isso é inconcebível. E aí vem a nossa, vamos dizer assim, a nossa geração, né? Que é a geração de pessoas inconformadas, que olham para isso e falam assim, cara, não tem sentido isso. Né? E começam a ficar buscando um porquê, e aí, de tanto saber o porquê, começam a se converter. A sua história é bacana, viu, Câncer? Em relação eu fui ali, depois eu fui pro protestantismo, depois eu voltei para o catolicismo. É isso mesmo, né? Você tem que buscar a verdade. Isso é uma coisa que o nosso tempo se nega a saber hoje, né? A questão da verdade, né? Deixa a pessoa tem que descobrir qual religião é verdadeira. Por que não pode existir uma religião verdadeira, né? Busca qual tá a verdade, né? Ah, eu achei a verdade no protestantismo. Beleza, né? Não estou falando que você está certo, porque eu sou católico, eu acho que você está errado, né? Mas você tem que, entendeu? Você tem que afirmar isso, né? Olha, eu estudei, eu acho que a mais certa é isso aqui, né? O Islã, né? Tá bom, né? Beleza. Agora você não fica posando de gostosão, né? Posando de bonzinho. Ah, não, todas são toleráveis. Okay? Você pode tolerar a pessoa. Você pode tolerar o erro. Mas nunca, jamais. Né? Perdão, você pode tolerar a pessoa, mas nunca é, tolerar o erro. Porque a intolerância tem que vir com erro. Se você, sua mãe, deixa eu dar um exemplo para entender melhor esse assunto, né? Se uma mãe ela odeia, né, as drogas, é porque ela sabe que tem um filho drogado. Ela não odeia o filho, ela odeia a atitude do filho. Se a gente que é católico, cristão em geral, né, fala para o homossexual sair do pecado, é porque a gente odeia o ato desordenado do homossexual, não o homossexual. A gente sabe que é contra a própria natureza e que não dá filho, só dá fezes você gozar dentro de 1 ano, entendeu? Em bom português é isso, né? Pelo amor de Deus, né? Então, assim, vamos dizer que não um ato desordenado. Se fosse um ato ordenado, geraria filho. Homem com homem, mulher com mulher. Mas não gera. É um ato desordenado, vai contra a ordem da natureza das coisas. Então a gente quer que, vá morrer homossexual. Não, pelo amor de Deus, né? A gente quer que ele quanto antes, se converta, se repara, assim como o bandido, assim como a pessoa que está na promiscuidade, a pessoa que está roubando, nas drogas. A gente odeia as drogas, a gente odeia o roubo, mas nunca o ladrão, mas nunca que vai tolerar o ladrão para fazer justiça com as próprias mãos, querer matar ele, né? Então, isso em resumo, né, é o catolicismo, é o cristianismo, né? Que deveria ser. Agora, muita gente está errada aí, né? Falando, o homossexual tem que morrer. O bandido bom, bandido morto. Tá, cara, deixa eu te contar um segredo, você não é católico, entendeu? Você está pregando qualquer coisa aí, você está pregando justiça dos homens, né? Menos catolicismo, menos cristianismo, né? Então, assim, sejamos coerentes, né? Eu estou passando aqui somente o que o mestre dos mestres ensinou, o que o próprio Deus ensinou, o que Jesus ensinou. É assim que ele quer que a gente haja. Não é do outro jeito. Você quer agir do outro jeito, você faz sua própria religião, que nem o Lutero fez. Simples assim. Que nem outros caras fizeram, né? Maomé fez, né? Faz tua própria religião aí, entendeu? Bora, mais algumas perguntas? Não vou encaminhar para o final. Fala, Felipe. Pode falar. A minha pergunta é de um assunto que não é especificamente sobre o tema da aula, mas eu acredito que venha a ser pertinente. Eu tenho notado, ao menos é isto que o algoritmo do Instagram me passa e que algumas das pessoas com qual eu me relaciono mostram, uma certa tendência do pessoal buscar ser uma pessoa melhor, sempre batendo essa tecla de ser uma pessoa melhor e de buscar se aprimorar tanto fisicamente quanto estudando o comportamento e a psicologia humana para que as pessoas venham a melhorar dos seus problemas, tratar seus traumas e tudo mais. Isso, isso na internet vai, né, as outras pessoas, como naturalmente todas têm um mimetismo de ver outras pessoas da sua faixa de idade, assim, todo mundo assim na casa dos 20 anos, alguns até mais novos, com 15, 16,
17, 18 anos já pensando assim e tudo mais, vendo outros e que o outro está melhorando, eles buscam isso também. Isso, enquanto um mimetismo, como fazer que, a partir do mimetismo, perdão, como fazer que isso germine, que isso fique na vida da pessoa, que não seja só um hype, o que ela vai seguir ali por uns meses, e aí depois é a próxima moda, cansei disso e segue a vida a esmo. Como fissurar isso Uhum. no cotidiano, na questão de ser persistente, disciplinado, de buscar a religião, de praticar o que a sua religião ensina, práticas espirituais, etc e tal. Ótima pergunta, Felipe. Ótima pergunta. Pois é, então assim, a sua própria pergunta, eu vou usar ela contra a sua própria pergunta, né? Para poder explicar, né? Não é por mal, mas é para poder explicar melhor. A própria palavra imitação, né? Mimesis, né? Mimético, ela tem por fim carregado um certo tipo de término. Então, assim, a pessoa que está imitando alguém, ela sabe que está imitando alguém que vai morrer. Ou seja, não é algo eterno, não é algo constante, como foi a palavra que você usou, tá? Então, como é que a gente pode manter esse desejo mimético, citando aqui René Girard, né? Que as pessoas estão buscando cada vez mais melhorar e tudo mais, mas naquele calor de um sanguíneo, né? Vamos lá, vamos conseguir ser o quê? Logo se dissipa, né? Logo vai embora. Então, assim, para essa permanência que você está buscando, essa constância, né, acontecer de fato, ela não vai permanecer na mímese, não vai permanecer na imitação. Ela só pode permanecer na manifestação do seu próprio eu. O que é isso? É você concretizar uma personalidade. Você precisa descobrir qual é a porcaria da sua personalidade. E aqui não estou falando de personalidades nos 12 camadas, né? Não é personalidade no sentido do junguiano, né? Tipologia, sei lá o que. Cara, não esquece isso. Né? Entenda quem é você. Você é Felipe Augusto. Quem sou eu? Quem são minhas inclinações? Quais são os meus defeitos, minhas qualidades? Anota no papel. Seja sincero consigo mesmo. Declare para si mesmo nunca mais mentir. Ah, Cláudio, é muito difícil mentir. Ok, mas toda vez que você mente, você foge da sua própria personalidade. Você fica neurótico. Entendeu? Não é questão moral. Ah, porque os 10 mandamentos estão lá, não levantar falso testemunho. Deixa eu te contar um segredo. Aquilo dali é só uma receita para a sua saúde mental, 10 mandamentos. Muita gente que nem é cristão se beneficia seguindo aquilo. Você tá entendendo? Vou te dar a voz já, Vitor. Você levantou a mão aí. Você tá entendendo? Então, assim, você vai ter que descobrir qual é a sua personalidade. Quem é você? Quem é Klaus? Você tá entendendo? Já vou dar a voz para vocês. Tá todo mundo levantando a mão aí. Calma aí. Vou dar a voz. A partir do momento que você. Por exemplo, o necrológio é muito bom para isso. Vocês bem conhecem os jornalistas faziam isso. E alguém lá morrer, né? Ela fazendo um testamento. Que é essa pessoa, amigos, inclinações dela, sonhos. Isso faz bem, você precisa declarar para si mesmo quem é você. E essa é uma das maiores dificuldades. Para isso você precisa ser transparente e fazer isso que eu estou te falando também. Nunca mais mentir. Para nada. Nada, nada. Ser 100% transparente com todos, consigo mesmo. Se a pessoa falar, o Felipe, você, né, fez cocô ontem, mas que você queira mentir. E é constrangedor falar se você fez cocô ou não ontem. Você fala sim ou não, de acordo com a realidade. Entendeu? Então, mesmo que você vai sair em prejuízo próprio, fale o que tem que ser falado, declare a realidade. Cada vez mais você vai ficar próximo da sua própria personalidade. Foi assim que eu achei a minha. Foi assim que eu declarei e manifestei meu verdadeiro eu. Né? Sem poder ter malabarismo, sem endossar nada, sem falar com voz impostada. Que o que mais tem é caricatura. Então, só para finalizar e dar a voz para vocês que estão querendo falar, isso que você me falou do desejo mimético, né, do René Girard, né, que acho que é isso que você quis fazer, uma alusão a ele, aquilo é assim, a internet é uma fábrica de neuróticos, entendeu? Você imita vitrines perfeitas. A vida do Heitor Marcílio não é aquilo com a esposa dele, nem com os filhos. Aquilo que vocês estão vendo é só consumindo a vida perfeita. A minha também não é aquilo ali.
Tá entendendo? Então vocês estão tentando imitar uma perfeição onde não existe. Tá aí a neurose do negócio. Tá aí o refúgio da realidade. Então, o caminho não é imitar pessoas da internet que vocês admiram. Declaro aqui abertamente isso para vocês que estão assistindo ao vivo e no YouTube. O caminho é você encontrar e manifestar a sua própria personalidade. Tá bom? Vou dar a voz primeiro ao Vitor aí, que ele levantou a primeira mão. Pode falar. Vitor, tá aí? Ah, tá. Ele fez o chat aqui. Cláudio, gostaria de saber sobre a influência da música na sociedade. Eu posso escutar vários estilos de música? Ótima pergunta, né? Isso tem a ver também com o que a gente estava conversando, né? Sobre manipulação, de que quem tem conhecimento dominado por quem tem, né? Então, vamos lá. É, Vamos lá. Posso escutar músicas aleatoriamente ou somente os clássicos, né? Tem um livro muito bom, né, do Dr. Milton Haim, né, que ele fala sobre música e personalidade. É, música, personalidade e tem uma outra coisa. Bom, esse livro ele é muito bom para vocês entenderem que a música ela não é um objeto inócuo. A música que a gente ouve, ela pode muito bem ser um veneno que a gente coloca para dentro. Então, eu gosto, né? Eu gosto de rock pesado, daqueles que tem gritaria, rock pauleira, que chama no Rio de Janeiro, né? Rock pauleira. Eu mesmo já tinha cabelão, não sei se vocês já viram, né? O cabelão na cintura, ia pra roda punk, sair na porrada. Sempre gostei disso, né? Muito influenciado por meus colegas também, eu sempre gostei. Agora a questão é a seguinte: o rock ele suscita uma emoção, assim como as outras músicas também suscitam. A indústria musical ela é toda baseada em suscitar emoções nas pessoas que ouvem. Vocês estão me entendendo? Então o rock ele suscita o quê? Raiva. Por que você nunca vai ver as pessoas que estão, né, dentro ouvindo rock e tudo mais, vocês nunca vão ver eles assim calmos. Ah, eu tô calminho aqui escutando. Não, aquele metal um pesado, bam, 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 que dali suscita tipo assim, caraca, eu quero botar minha energia em algum lugar. E por isso que sai na mão. Por isso que existe roda punk. Punk é um sintoma desse gênero musical chamado rock. Tá entendendo? Então, assim, por que nas academias tocam eletro, né? Eletrônica, técnico, né? Esse tipo de música? Porque isso se dá ansiedade. Quanto mais ansioso, você despeja sua ansiedade nos ferros lá, né? Nos aparelhos, e aí você fica mais forte, tem mais energia, né? A ansiedade traz mais energia que você destila lá na academia, né? Por que o funk, todo mundo fica só... Repare bem, preste atenção. Por que no funk todo mundo só mexe as partes mais erógenas do corpo? Repare bem, quem dança funk, tanto homem quanto mulher, é sempre mais a cintura. Não é muita cabeça, como é no rock. O rock é assim, ó. A cabeça assim, não fica com a cabeça assim, né? Isso tudo tem um porquê que está acontecendo. O seu corpo está sendo ecoado de uma emoção programada de propósito numa música chamada, de um gênero musical chamado rock, metal. Por que você acha que no funk só as mulheres rebolam a bunda, os homens fazem creu? Né? Por que vocês acham? Não é à toa, meus amigos. Nesse livro, Música, Inteligência e Personalidade, lembrei o nome, Música, Inteligência e Personalidade, o doutor Milton Raim vai provar cientificamente, só citando dados científicos, de que os seres humanos, cada vez mais, estão sendo emburrecidos por conta de se deliberarem nessas músicas que emburrecem. Aí você me pergunta aí, Vitor, somente os clássicos são... Não necessariamente. No livro do Dr. Mendo Rai, né? Música, Interesse e Personalidade, vocês vão encontrar na Amazon, tem um bom preço. Estava no bom preço, não sei se está no bom preço ainda. Vocês vão encontrar na Amazon que o Dr. Mendo Rai só fala que o único jeito, né, de driblar essas coisas é tendo consciência de tais músicas que você está sendo manipulado. E, segundo, refugiando na música clássica. Só que existem músicas clássicas que também suscitam uma ansiedade.
como, por exemplo, Vivaldi, né? As músicas são de um violino mais agressivo, né? Quem escutou as quatro estações, se não me engano, da primavera, a primavera ou o verão, uma coisa assim. Aquela. E quem fica ali ouvindo aquilo pensa assim: nossa, como eu estou calminho, né? Não, você fica mais agitado, fala, nossa, que bacana, mas é uma emoção muito diferente do eletro, que também suscita ansiedade, né? É um sintoma muito mais, né, contido quem escuta Vivaldi do que quem escuta eletro, entendeu? Então, assim, é óbvio que há uma diferença, mas que a música clássica, eu não diria que a música clássica é muito abrangente, né? Tem Vivaldi, tem Sebastian Bach, tem Tchaikovsky, tem um monte de gente, Chopin, né? Tem Bach, não tem como falar que Beethoven, Mozart, todos eles não suscitam uma emoção muito deliberada. Não, alguns suscitam de propósito. Alguns, inclusive, adulteraram um pouco a música clássica, tradicional mesmo, né? Então, claro, mas sem comparação, música clássica em relação aos gêneros atuais, você vê que os gêneros atuais são muito focados em ritmos. Postar a voz já, tá, Kessina? Muito em ritmos. Todas as músicas modernas são ritmadas. Todas têm bateria. Todas têm tum, 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 tum. Sempre alguma coisa assim. Ou é tum, tá, tá, tum, tá, tá. Ou é tum, 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 tum. É sempre assim. Rock tem isso. Metal tem isso. O jazz tem isso. O sertanejo tem isso. Me fala uma música moderna, um gênero musical moderno que não tenha ritmo. Todas elas estão reduzidas a ritmos. Na música clássica não tem muito isso. Não tem a bateria. Né? A bateria é uma invenção moderna. Não tem um prato lá que você bate, que você fica arrepiado. Né? Esse mesmo arrepiado que você sente, inclusive, dentro do instante. Né? Vocês acham que eles não também se beneficiam disso? Claro que se beneficiam. Entendeu? Aquele sentimento, tô sentindo Deus. Não, meu amigo, você está só sentindo uma coisa etológica, né? Você bate ali no prato, né, da bateria, você vai ficar calafrio. Se você fizer uma sequência X, você tem uma resposta. É bem behaviorista mesmo. É bem conducionista, bem Skinner, né? Quem estudou sabe. Nesse sentido, é bem reduzido a isso, tá? Pode falar, Cláudio. Só uma contribuição, se eu estiver sendo muito para frente, tu fala, que eu, se deixar, eu falo muito tempo. Nada, fica A tranquilo. questão da música. Às vezes a gente também tem que observar o momento que a gente está passando. Porque às vezes é só um reflexo do nosso consciente como fuga. Vou te dar um exemplo meu. Teve uma época que eu estava passando por muita coisa, muito problema. E aí eu gosto muito de música. Eu passei a ouvir músicas da minha adolescência. Rebeldes, Projota, me julguem, gente. Eu amava Rebeldes. E aí eu passei a ouvir essas músicas porque eu queria ter a oportunidade de ter feito tudo diferente na minha vida. E aí, às vezes a música que a gente está ouvindo ali é só um reflexo do que a gente está sentindo, né? E a gente tem que ficar atento a isso. Porque, assim, essa questão do clássico, não dá para você viver só de ouvir clássico. Amo, para estudar, mas eu não vou para academia e boto um clássico. Só se for para mim, já não terminar, já não gosto de treinar. Aí eu vou para academia e escutar um clássico, eu morro bem em casa Exato. mesmo. Exato. Exato. Tem que ser normal, né, pessoal? Tem que ser um pouquinho normal. Igual a questão da influência, não vai numa academia hoje. Mas música moderna faz mal. Opa, opa. Desde que você tenha consciência de estar sendo manipulado por tais emoções, você não é refém disso. Tá? É o que o Dr. Mendo Rai fala no livro, inclusive. Tá? Então, assim, você não precisa ficar disso, igual ele fala lá no livro, ficar com medo. Mas tá tocando aqui no poste, eu tenho que tampar meus ouvidos. Não é assim que vai se refugiar, tá? Das neuroses. Pode falar, Kessia, pode falar. Eu já ia falar sobre a questão, se a gente ficar muito coisado, eu não posso escutar isso, aquilo, a gente acaba ficando neurótico e aí deixa de viver. Deixa de viver a mesma coisa de gente que passa a ter É. medo da morte e não vai mais sair de casa, não vai mais fazer nada porque tem medo de morrer. E você pode morrer engasgado com a própria saliva. É o seguinte, né? A diferença entre o remédio e o veneno
tá na dose, tá? Então, assim, eu vou falar uma coisa óbvia. Se você é uma pessoa que só vive, por exemplo, vou na academia, vou todo dia escutar rock, desculpa, mas você vai ficar no momento bitolado, porque você vai ficar sentindo raiva. Nem todo momento você vai ter consciência de que você está sendo manipulado, às vezes você vai deixar escapar, tá? Então, assim, é uma diferença entre você dar a dosagem, de vez em quando vou na academia, escuta, ou não escuta nada, né? Ou bota só um ruído branco, o trem, sei lá o que, do que você ficar todo dia ouvindo um gênero musical, porque você vai ficar refém sim daquela emoção. Cada gênero musical moderno hoje suscita uma emoção muito forte e manipulada de propósito por pessoas que, inclusive, trabalham dentro da macumba. Isso tem lá no livro, né? Tem gente que trabalha com o nome de xamã e sabe como manipular as emoções de forma etóloga, inclusive, de forma etnológica, forma etológica. Tá? Então, assim, é, vocês têm que saber fazer a escolha. Conforme eu falei aqui, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Quantas de vezes vou ficar ouvindo, sei lá, rock? Eu gosto pra caramba, mas se eu ficar ouvindo todo dia, eis uma verdade inconveniente. Vou ficar cada vez mais emburrecido. Ele prova no livro que baixo QI ouvir essas músicas modernas. Quais músicas modernas são essas? Infelizmente são jazz, que eu gosto muito, né? Ele cita lá eletrônica. Ele cita um monte lá, né? Aí não preciso nem comentar das que ele não citou, né? Como o funk, que nem é, né? Na França nem tocam funk, não tocam sertanejo. Isso daí não precisa nem comentar, né? Forró, esse tipo de coisa, né? Sejam normais, pessoal. Sejam normais, né? Vocês não vão ficar também, vou ficar refugiando para sempre. Você vai ficar neurótico com isso, né? Brasileiro é foda, cara. Sabe por quê? Brasileiro só existe dois neurônios na cabeça dele. É o contra ou a favor. Né? Ele não tem meio termo. Ele é o Tico ou o Teco? Então se faz mal, não vou ouvir. Cara, não se trata disso. Se você é Fla ou se você é Flu. Entendeu? Existe um meio termo. Lembre-se dessa frase. A diferença do remédio e do veneno é a dose. Ouvir a parte da taverna da Camila é muito empolgante. Leva a sentir vontade de beber com os amigos. Não muito distante de ouvir no show, né? Pois é. Show, tudo bom. Pessoal, tá muito interessante, mas eu vou ter que finalizar por aqui. Já tá bem tarde. E semana que vem temos mais, tá? Quem quiser fazer uma contribuição mensal, basta me chamar no privado para poder cada vez mais alimentar semanalmente aqui. Eu já consegui aqui pagar aqui o Google Meet para te gravar e amanhã vai estar no YouTube já, beleza? Então, um grande abraço, a gente se vê semana que vem. As perguntas foram ótimas, certo?